começar, presbítero Elias, nosso boa noite, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no programa. Nós estamos falando sobre o tema da educação domiciliar. Então, vamos começando explicando um pouco sobre o que é a educação domiciliar, como funciona a educação domiciliar. Então, antes de responder objetivamente essa pergunta, né, eu quero destacar que eu participei da segunda Conferência Global de Educação Domiciliar, realizada lá no Rio de Janeiro, em 2016, e nessa ocasião eu tive o privilégio de conhecer o doutor Alexandre Magno, né? Alexandre Magno Moreira. O autor do livro que foi mencionado no Momento 5 Pontos. Isso, e também o doutor Edson Prado e o Ricardo Dias, que é o presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Então, basicamente, o que eu vou compartilhar aqui são os conhecimentos que eu adquiri naquela ocasião, e o objetivo aqui é promover conscientização acerca do que de fato é, né? Porque é muito fácil para a gente dizer... Não veio para fazer a defesa, não. Não. É muito fácil para a gente dizer eu não concordo, sem, de fato, investigar e saber do que se trata, né? Então, até eu acho que é difícil de dizer, dos 54 votos, aumentou mais um voto agora, dos 54, quem realmente, o quanto eles entendem de educação domiciliar, né? De vez em quando alguém ouviu alguma coisa, mas nem entende tão bem, não é tão simples assim assumir uma posição. Isso. Então, o que é educação domiciliar, né? Nós podemos dizer que é uma modalidade de ensino, mesmo que ela não seja prevista na legislação, ela é uma modalidade de ensino onde os alunos, ao invés de irem estudar na escola regular, né, entenda como escola regular aquela que as pessoas mandam seus filhos todos os dias. Seja municipal, seja particular. Isso. Então, os alunos, ao invés de irem para a escola, eles estudam em casa, sob a supervisão dos pais. Então, existe até uma discussão bem interessante acerca do termo educação domiciliar, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando homeschool, que uma tradução livre seria escola em casa, né? Mas de forma alguma... o termo, se for traduzir literalmente, né? De forma alguma as pessoas que educam em casa estão querendo levar a escola para dentro de casa. Então, o que os pais que educam seus filhos em casa querem? Eles querem, na verdade, ter a liberdade de desenvolver a educação dos seus filhos de acordo com a sua visão, mas também de maneira um pouco particularizada, observando os dons até dos filhos e trabalhando isso a partir da visão dos pais. Aí, quando você fala sobre o termo, o Dr. Edson Prado ele tem uma afirmação bem interessante, né? Ele defende que o nome correto deveria ser educação familiar desescolarizada, porque ele parte do pressuposto de que essa educação ela acontece não necessariamente na casa ou não exclusivamente dentro da casa, em vários locais, não envolve somente os pais, envolve também outros membros da família, e o que ocorre é que ela não é feita de acordo com o sistema escolarizado, né? Então, eu acho que... Na definição dele, então, tem um propósito realmente não aplicar aquilo que é aplicado lá na escola. Isso. Não tem nenhum compromisso com métodos escolares, embora cada família tenha a liberdade de usar o método que quer, mas de acordo com aquilo que ela acredita, né, com a abordagem que ela acredita. Como eu falei da última vez, não existe neutralidade na educação. Então, até as pessoas que dizem que são neutras, elas estão assumindo uma posição, né? Então, os pais têm a sua visão e eles têm todo o direito, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, de educar os filhos de acordo com a sua visão. Então, a ideia do homeschooling é que os pais gerem a educação dos filhos. Eles podem elaborar um programa de ensino, eles podem estabelecer determinados horários para que os filhos vão cumprir determinadas tarefas. Agora, não quer dizer que os filhos vão todo dia acordar às 7 horas, vestir uma farda e fazer um determinado roteiro como se estivesse na escola. Aí seria uma escola em casa mesmo. Isso. Né? Embora, dentro da liberdade que uma família tem de desenvolver a educação, ela pode escolher fazer isso. Então, não existe... Pode botar os filhos para cantar o hino nacional? Pode sim. Só que eu conheço, por exemplo, relatos de famílias que educam em casa que as aulas ocorrem num museu, numa visita a um shopping, no centro da cidade.
Existem diversas formas. Eu levei meus filhos, os pequenos, para ter uma aula prática sobre meios de transportes. Então, eu fui ao centro da cidade, andei com ele no trem lotado de Maceió, depois da experiência de andar de ônibus lotado, para saber o que de fato é meio de transporte, né? Eu conheço também até uma família que os filhos são incumbidos de produzirem textos e enviarem para os pais. Onde quer que os pais estejam, eles vão interagir com aquele texto, dar a crítica. Então, existe uma flexibilidade de métodos, de horários, de atividades e tudo mais. Características. Tem como identificar algumas características que seriam fundamentais para falar sobre esse tipo de educação domiciliar? O que mais deveria chamar a atenção quando o assunto é educação domiciliar, como característica? Na verdade, tem outros pontos que a gente precisa abordar aqui, né, justamente para desmistificar o que é educação domiciliar, mas o importante é que a educação de fato ocorra, né? Porque existem pessoas que acham que educação domiciliar seria abandono intelectual, né? Mas como é abandono intelectual se está havendo uma programação de atividade? A questão não é se essa atividade ocorre todo dia na mesma hora, é se os pais realmente têm controle sobre o conteúdo que eles pretendem ensinar aos filhos, né? Então, é um assunto que envolve sim a organização. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Certo. Qualquer família pode decidir, então, aplicar a palavra homeschooling ou educação domiciliar. Assim. De vez em quando tem pessoas que conhecem mais com o nome de homeschooling, né? Então, qualquer pessoa, qualquer família está preparada e pode decidir fazer isso? Uma questão ou uma crítica que muita gente diz mas os pais não têm formação pedagógica, né? A gente não pode negar que quanto mais bem preparado academicamente os pais tiverem, isso vai ajudar sim na sua prática de ensinar em casa, né? na hora de gerir, de organizar. Só que eu acredito que mais importante do que a formação acadêmica é a organização do lar. É realmente se a família é uma família disciplinada. Porque se o lar não for organizado, se a família não for organizada em termos de tempo, de atividades, de estabelecimento de prioridades, você pode ter doutores em casa. Eles vão priorizar qualquer outra coisa, menos a educação dos filhos. Então, nesse sentido, a formação acadêmica não é a condição primordial para que alguém eduque em casa. Assim como, por exemplo, pais sem formação acadêmica fazem um trabalho maravilhoso ajudando seus filhos a fazerem as tarefas em casa, a se prepararem para uma prova, né? Agora, outro fator bem importante para considerar é que a ideia da educação domiciliar é que os alunos vão se tornar autônomos. Eles vão passar a gerir seu próprio aprendizado. Então, a supervisão começa bem alta no início, os pais realmente colocando os assuntos que devem ser estudados, cobrando isso, mas na medida que a criança vai crescendo e se acostumando com um determinado ritmo, ela mesma vai desenvolvendo a sua educação e os pais ficam naquele papel de supervisionar. Nesse caso de promover a autonomia da criança, esse aspecto de supervisão, acho que é bem importante, né? Para garantir que realmente a criança não está se dispersando. Mas, quanto ao conteúdo, um pai que assim, tem pouquíssima instrução, como, por mais que ela seja bem, ajude o filho a ser bem disciplinado, a não se dispersar, a se dedicar, mas como ela vai ajudar no aspecto de conteúdo? Selecionar os conteúdos. Né? Como se ele não tem esse preparo. Aí, facilmente, um pai que está começando, por exemplo, é até recomendável que ele primeiro, entre em contato com comunidades de educação domiciliar e procurem saber que vocês têm algum tipo de programa que pode compartilhar. Até mesmo é possível você escolher um livro didático e dizer, eu vou trabalhar em cima disso aí. Então, é possível você trabalhar até com o mesmo livro que uma determinada escola do bairro trabalha. A diferença é que você vai estar gerindo, você vai estar controlando as interações da criança, você vai estar criticando até uma determinada abordagem que tem no livro, que não é neutro de forma alguma. Então, existe essa possibilidade. E outro fator interessante é que, às vezes, na escola regular, o professor passa 1 hora por dia só botando ordem na sala.
E se os pais realmente são organizados e determinados, né, porque isso faz uma diferença, né? A educação domiciliar não é para qualquer família também. Por isso que eu estou colocando em primeiro lugar esse fator aí da organização do lar, da disciplina no lar. Então, esses pais, eles vão começar já no horário que eles determinaram e já vão direto na instrução e o filho vai fazer os exercícios e o pai vai organizar. E outra coisa, a educação domiciliar é supervisionada pelos pais, mas isso não quer dizer que os pais não possam se utilizar de outros mecanismos de apoio, né? Pode se utilizar de uma aula que tem no YouTube, pode se utilizar de um vizinho que é bom em um determinado assunto. Sim. No caso de igreja, você conhece, tem irmãos que têm dons diversos e estão dispostos a ajudar. Então, existem várias formas de se gerir essa educação. Colocando o adjetivo cristão no final agora com a educação domiciliar cristã, se um pai que está então, gerindo a educação do filho e de repente identifica no conteúdo um conteúdo que é agressivo à fé cristã, como pais cristãos deveria lidar? Pode dizer alguma coisa sobre isso? Sim, dependendo, assim, pode depender de qual conteúdo é, né? No caso, a vantagem de uma escola cristã, né? Até tem um artigo em inglês que ele fala que, em teoria, na verdade, uma escola cristã, ela é formada por pais que querem educar seus filhos, né? Então, é como se todos fossem homeschoolers, só que eles resolveram investir e criar uma comunidade para educar. É bem mais fácil de lidar quando você está junto. Por isso que é importante, se você realmente pensa em fazer educação domiciliar, você procurar as associações e também os grupos de Facebook, é muito fácil. Lá você pode receber várias dicas, tanto no próprio grupo, como também no nível de amizade que você tiver. Então, o assunto é difícil, você não se sente muito capaz de lidar com aquilo, você tem que procurar ajuda. Isso também acontece na escola regular. Muitas vezes o professor está lidando com uma situação tão específica na sala de aula e ele não tem experiência, ele vai procurar com os seus colegas. Então, da mesma forma, tem que funcionar uma comunidade se ajudando a educar. Outro detalhe sobre quem pode fazer o homeschooling, né? Homeschooling ou educação domiciliar não é coisa de família rica, não. Sabe? Também não é esse o ponto principal que vai determinar se alguém é capaz ou não de fazer a educação domiciliar. É claro que quanto mais saudável financeiramente uma família estiver, mais condições ela vai poder oferecer para seu filho. Mas isso também é verdade na escola regular. Você vê, tem alunos que estudam numa escola particular e, além disso, os pais pagam um curso extra de inglês, aula de reforço, e outros tipos de programas que vão desenvolver a educação, música, por exemplo, que não é toda família que tem dinheiro para pagar uma aula de música. Então, ajuda o fator financeiro, mas ele não é a condição principal, como eu já falei, né? A parte de organização, para mim, é muito importante, a parte da determinação da família. No final das contas, também uma coisa que eu destaco é que nós temos uma cultura muito de priorizar as coisas erradas, né, no Brasil. Então, às vezes, tem famílias que se dizem pobres, mas que do nada conseguem 10 mil reais para fazer um aniversário de 15 anos. Poderia pegar, prioridades são outras. Poderia pegar esses 10 mil e dizer, olha, vai passar aí, vai conhecer outro país, conhecer uma nova cultura, conhecer um idioma diferente. Mas não, a festa é mais importante. Da mesma forma, ir para um show de forró, outra coisa, é mais importante do que ir para uma peça teatral. Então, acaba que a cultura que é desenvolvida nas crianças é uma cultura que está muito ligada com a prioridade dos pais. Então, se os pais têm consciência, se eles realmente estão determinados, eles podem desenvolver isso mesmo sem ser uma família rica. Então, a questão financeira não é o determinante, né, para isso. A questão financeira pode ajudar em alguns aspectos e pode acrescentar algumas coisas a mais, hein? Mas não é essencial, eu estou ouvindo. No Brasil, mais recentemente, eu acho que sempre houve, pelo menos a gente lê sobre a família real, que sempre educou, né, os filhos em casa, sempre praticou homeschooling, mas de um tempo para cá realmente as coisas estão ficando mais notórias e acho que talvez pessoas que antes não tinham coragem de dizer que faziam, estão começando a se revelar. Então o número de pessoas que estão aplicando homeschooling hoje está aumentando.
tem associações feito a ANED, né? ANED. Tem associações feito a ANED que surge justamente por causa dessa demanda de famílias que estão fazendo uso da educação domiciliar. Mas então, a ideia dessas pessoas que estão defendendo, promovendo, incentivando a educação domiciliar é aquela ideia de substituir, de acabar com a escola, porque então a escola é um adversário de educação domiciliar. Isso, na verdade, é um equívoco muito grande. Parece que no Brasil, quando alguém chega com uma ideia para compartilhar, as pessoas não conseguem entender que essa ideia vem para somar ou para ser uma alternativa, né? Eles pensam logo, olha, essa ideia aí vem para acabar com as escolas. Eu ouvi pessoas dizendo que a educação domiciliar vai decretar o fim das escolas. E isso realmente é um absurdo, porque a escola sempre vai continuar e é importante que ela continue, justamente porque eu acredito que não toda família tem condições de fazer o homeschooling. É necessário determinação. Você sabe muito bem que outro problema também da nossa cultura é que a gente vive na cultura do impulso. A gente começa muito bem uma coisa, depois de 3 meses a gente para. A gente é do tipo que diz, eu vou começar segunda-feira. Depois a gente diz, só depois do carnaval. A dieta, chega né? o meio do ano... Vou começar minha dieta segunda-feira. Chega o meio do ano, a gente diz, só ano que vem que eu vou começar agora, porque eu não quero pegar as coisas assim pela metade e depois parar, porque já vem as festas e tudo mais. Então, se alguém entra para fazer homeschooling porque acha que vai ser legal, que vai economizar dinheiro, ele pode realmente promover o abandono intelectual dos seus filhos. Então, eu posso dizer que não é toda família que tem essa determinação, essa coragem, essa garra, não. Hoje, no Brasil, tem 3.200 famílias, né, que se declaram como que educam em casa. Os que são catalogados, né? Isso, porque também tem aquela desconfiança de que existem alguns que fazem e que ainda não dizem que fazem. Que escondem, porque tem medo, né, de sofrer alguma coisa. Mas e às vezes, hoje, talvez com as últimas decisões a nível de judiciário, talvez nem tem tanto medo mais, mas ainda sofre muita hostilidade, até mesmo de familiares, de amigos que não entendem, então fica meio receoso. As pesquisas mostram que normalmente são os familiares que denunciam. Os denunciantes. Essa expressão unschooling surge nesse contexto desses radicais que realmente começam a olhar para a escola como uma coisa realmente ruim. Eu conheço essa expressão, mas eu não conheço a sua história não, mas sei que é muito profunda, sabe? Porque tem pessoas que, quando você fala, quem defende esse unschooling aí, que é tipo uma desescolarização completa, se você disser, olha, o planejamento da minha aula da semana que vem, eles têm um troço. Joga fora. Eles têm um troço, porque eles dizem, planejamento é coisa de escola. Mas nós fomos criados como seres que planejam, né? Então a gente tem que planejar os nossos passos. Então, mas aí nesse assunto eu nem tenho condições de entrar nele. Mas uma situação não é hipotética, não. Provável, tem casos bem assim mesmo. De numa casa, nem sempre a esposa tem o privilégio de não trabalhar e de estar em casa. Uhum. É possível ter homeschooling numa casa onde, naquele momento pelo menos, os dois, por necessidade, têm de trabalhar? Como vai ir? Olha, então, como eu falei, tem que haver determinação. Quando você realmente é determinado e você quer, e você está certo que aquela é a decisão que a família vai seguir juntos, você vai encontrar um meio. Por exemplo, se os dois trabalham fora, mas tem um filho jovem que pode ajudar em casa de alguma forma, e esses dois trabalham numa função que permite interação, provavelmente vai dar para fazer. Mas se for, o cara trabalha num açougue, a mulher trabalha num supermercado, então essa educação domiciliar aí vai ser falha, né? Eles ficariam sem supervisão naquele momento. Isso, ele ficar sem supervisão, mas também a questão é se os pais teriam condições de realmente gerir isso de maneira correta, né? Por isso que eu digo, não é qualquer família que vai. E nesse sentido, a escola ainda vai continuar sendo uma coisa muito boa. As famílias precisam de uma escola. Então ninguém está dizendo,
vou defender homeschooling em detrimento da escola, né? Eu sei que tem algumas discussões aí, tem algum grupo que acredita que, se eles não usam essa expressão, mas é quase que é um pecado mandar os filhos para estudar numa escola regular, né? Isso, no Brasil, a gente está numa situação bem mais complicada, porque a gente está discutindo sobre um modelo secularizado de educação e ainda assim, muitos de nós evangélicos utilizamos do serviço de escolas não cristãs. Pegando o que você disse agora, por que uma família, então, que está usando o método tradicional de escola, de enviar o filho para a escola, e de repente decide não enviar mais? Em parte, não está exatamente o fato de que ela não está se sentindo mais segura como cristã, de fato, em enviar o filho para a escola. Eu acho que, em alguma medida, o que tem levado algumas famílias a escolher esse método de ensino é a falta de segurança do ponto de vista do seu compromisso espiritual com o filho, né? Provérbio diz, ensina o menino que deve andar, e de repente você pega o seu filho e envia para uma escola para passar 6 horas para ouvir exatamente o caminho que não é o caminho que a criança deve andar. Então isso realmente eu acho que é bem forte para as famílias. Eu acredito que essa pode ser uma motivação, mas imagina, a gente está discutindo isso aqui nesse contexto de Brasil, que é muito claro que existe uma educação claramente anticristã, né? Em algumas situações realmente estão dizendo, olha, não venha falar de Bíblia aqui não. Agora imagina essa discussão num contexto onde tem escolas genuinamente cristãs, que foram estabelecidas de acordo com o princípio da reforma, de ensinar todas as áreas da vida de acordo com a visão cristã, foram criadas por pais, membros da igreja. Os pais, inclusive, dão uma lição de doação, porque eles deixam até de viver um determinado estilo de vida para poder manter as escolas cristãs num alto nível, e ainda assim tem famílias que dizem, se eu mando para uma escola, eu estou deixando de cumprir o meu papel. Então, veja... Mesmo nesse caso? Nesse caso, existe. Tem um irmão lá no Canadá que tem uma tese de doutorado de 700 páginas falando sobre o homeschooling no meio das igrejas que são comprometidas com a educação cristã reformada mesmo, onde os pais continuam sendo responsáveis e que os professores eles auxiliam na educação dos filhos. Agora, quando você vem para o Brasil, digamos que a família teria uma justificativa bem fácil de entender, porque até a própria Constituição fala sobre aquela questão de que você não pode ir contra a sua consciência. Então, eu posso me objetar por causa da minha consciência que está sendo atingida. Então, se você encontra uma escola que claramente quer expulsar qualquer tipo de prática cristã, não faz sentido o pai mandar para lá, né? Aí eu sei que o assunto não é fácil, porque como a gente já defende essa questão de neutralidade, né? O fato é que até uma escola que ela não vai ser contra a fé cristã, mas ao mesmo tempo ela não está promovendo aquilo. Só que os pais, eles têm uma responsabilidade muito maior do que o tempo que o filho passa em casa, né? Então, até o John MacArthur fala no livro dele, né, como ensinar de acordo com a Bíblia. Ele diz que a maior influência dos filhos são os pais. O problema é que os pais não estão exercendo essa influência, entregam os filhos para os amigos e para a televisão. Porque, no final das contas, se os pais realmente estão supervisionando o desenvolvimento das crianças, então, apesar dos pesares, eles vão conseguir educar esses filhos, né? Mas não é fácil, não. Então, o ponto é, não existe uma escola cristã na sua comunidade. Aí você vai ter que tomar uma decisão, né? Você pode encontrar uma escola que realmente promova aquilo que você quer, ou uma escola que não seja nociva àquilo que você quer, mas é uma decisão que compete aos pais. Então, quando eu estou falando de homeschooling, para mim não tem a ver sobre tomar um lado. Para mim, tem o fato de que compete aos pais a decisão sobre a melhor forma de educar. Agora, se os pais tiram de uma escola e não educam, e não realmente desenvolvem os conhecimentos que a criança necessita para que ela possa ser inserida também no mercado de trabalho, né? Porque também você pode lembrar o seguinte, numa comunidade onde tem fazendeiros, onde tem empresários, é fácil você imaginar que o seu filho pode ser empregado ali, né? Mas num sistema que ainda está dominado, questão de certificação,
de que é necessário você mostrar que foi escolarizado, essas coisas, o desafio dobra. A gente volta já já com Elias. Nós estamos aqui conversando com o nosso querido presbítero Elias Barbosa. Ele é um profissional na área de educação, um trabalhador em educação reformada.